Bom, e aí nós estamos então aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo de hoje. Boa tarde a todos que estão aqui. Nossa saudação também a quem estiver ouvindo a nossa gravação. E hoje nós temos o nosso tema assim mais aberto, mais de interação, de perguntas e respostas. Embora que normalmente eu traga um tema aqui também, para a gente ter uma linha também de estudos dentro do nosso estudo de terça-feira. Então, o tema que eu senti de trazer hoje é uma forma de nós diferenciarmos ou vermos aonde que nós podemos encontrar os milagres ou como que perceber o Espírito Santo, não é como que perceber, a que nível que nós podemos e devemos entregar a nossa mente ao Espírito Santo. Isso vai se clareando à medida que nós vamos conversando sobre isso, e o tema de perguntas e respostas está aberto também a qualquer assunto relacionado à luz do UCEM, à luz de um curso em milagres. E antes de iniciarmos, então, a nossa conversação aqui propriamente dita, vou fazer como a gente sempre tem feito, a nossa preparação em conjunto, como uma somente, do nosso propósito para esse estudo, que é nós nos colocarmos em disponibilidade ao Espírito Santo, para que ele seja a voz que nós vamos ouvir e que vamos aceitar no nosso encontro de hoje, porque sabemos que tudo que vem do Espírito Santo vem a favor da cura da nossa mente, e é através dele que vamos voltar à sanidade, voltar a reconhecer o ser que nós somos e que esquecemos. Então, o Espírito Santo sendo nosso professor, nosso guia, nós estamos prontos, então, para o nosso encontro de hoje. E como eu estava dizendo, que a ideia minha de comentar hoje é trazer uma luz, ou trazer uma forma de ver de onde que nós podemos encontrar o Espírito Santo. E falo isso porque muitas vezes, e isso vejo nas próprias conversações de estudantes do curso, nas interações sobre o curso, muitas vezes se acredita que o curso ele esteja nos guiando para nós escolhermos ao Espírito Santo para vivenciarmos a nossa vida, entre aspas, nossa vida aqui, nossa vida funcional, a nossa vida física. E nós sabemos que o curso não é para isso, porque se esse fosse o objetivo do curso, de nos proporcionar, de nos levar a nós escolhermos ao Espírito Santo para vivenciarmos a nossa vivência aqui, nós ainda com isso estaríamos dando realidade ao ser separado aqui. Ainda estaríamos dizendo que tem um ser separado aqui, que essa consciência individual, ela é real e ela é o que eu sou, apenas não estou satisfeito, não estou em paz, e que, portanto, preciso de outro professor para a minha consciência individual, para a minha individualidade. De fato, e isso demonstra uma confusão de níveis, porque, de fato, nós necessitamos
da correção na nossa mente, nós precisamos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, a escolha pelo Espírito Santo, não é uma condição na qual nós vamos viver aqui dentro, aqui que eu chamo na funcionalidade física, não é uma condição comportamental, onde nós, por exemplo, vamos, citando um exemplo, fazer uma oração ao Espírito Santo e depois disso fazer uma escolha correta dentro de uma escolha funcional aqui no mundo, e aí aparentemente ter sucesso aqui, dizer que escolhemos ao Espírito Santo e por isso que deu tudo certo. O Espírito Santo, ele não age dessa forma, ele não age dentro do sonho, dando realidade no sonho. O Espírito Santo, ele age na nossa mente e ele age na parte da nossa mente que escolheu pensar separação de Deus. E essa mente, ela é fora ou acima do conceito individual. A mente, ela na verdade ainda é parte da mente de Deus, mas como ela pensou separação, tem uma parte da mente que é a mente de Deus, que é o Cristo, que é a nossa realidade, que acredita que separou e que se vivencia dentro do sonho. E o Espírito Santo, o curso em milagres, não está aqui para nos ensinar a escolher pelo Espírito Santo para vivermos dentro do sonho de uma maneira agora, de uma maneira em paz ou dentro, ou mais, de uma maneira melhor ou de uma maneira sem sofrimento dentro do sonho. O que o curso nos leva é a que nós nos demos conta de que estamos escolhendo pelo ego na mente quando nós estamos ainda identificados no mundo. Porque enquanto o mundo parecer ser verdadeiro para nós, o mundo que eu digo mundo físico, o mundo dual, o mundo onde há um sujeito e objeto. Enquanto esse mundo, e isso nós precisamos ser muito honestos para conosco, embora aqui na metafísica e na nossa... e na razão nós saibamos que isso é irreal, mas na experiência, enquanto sentirmos-nos vivendo dentro de uma limitação de um corpo físico e sendo o sujeito e o mundo objeto que interage conosco, nós estamos escolhendo pelo ego, porque esse foi o mundo pelo ego. Só que essa escolha é tão inconsciente que o ego ele nos deu uma consciência de que nós somos esse ser separado aqui, esse ser individual, e que se alguma coisa não nos traz paz, é porque então nós devemos mudar o nosso pensamento nisso, mas o ego quer que mudemos a nossa mente, mas não a consciência de quem nós somos. O próprio ego nos mandaria ao Espírito Santo buscar, então, a correção para as falhas dentro do mundo, desde que não larguemos a consciência de que somos um ser separado e que precisa de ajuda. Porque é isso que o ego é, essa crença de separação. Então, o curso, ele não está aqui para nos ensinar a nós irmos para tudo ao Espírito Santo, para as coisas funcionais dentro do mundo, e sim para nós, o curso está aqui para nós percebermos que nós estamos escolhendo ao ego quando estamos, enquanto nosso apego à nossa mente, a nossa consciência está ainda agindo dentro do mundo aqui. Dar-se conta disso e aí perdoar-se por ainda acreditar ser um ser individual. Então, perdoar-se por ainda ver-se dentro da individualidade e aí sim escolher aos milagres. Então, o curso,
ele é um curso em milagres. Mas já na introdução, a primeira frase na introdução do curso diz que esse é um curso em milagres, e nós sabemos que o milagre, ele é a nossa percepção corrigida. O milagre, ele não é uma coisa física, não é nós estarmos, por exemplo, numa situação financeira ruim, e de repente, quase que do nada, alguém nos oferece um ótimo negócio e nós ficamos numa situação extremamente boa. Não é acertar na loteria de um instante para o outro. Isso não é um milagre. Não é o milagre, não é nada que tenha a ver com as coisas físicas. O milagre é a mudança na mente, é a mudança da consciência que se acredita separada de Deus, e ela acredita que isso é a realidade na mente, e dar-se conta que isso não pode ser a realidade. Então, o milagre é essa mudança de percepção na mente. O milagre é mudar o foco dentro da mente, que estava atrelada e que queria separação, e essa mente voltar-se agora de novo à sua origem. E na sua origem ela é a extensão de Deus. Aceitar que ela está enganada sobre si mesma, porque a separação de Deus é impossível. Então, nesse nível, aceitar ao Espírito Santo é aceitar o milagre. Então, se o milagre é um curso obrigatório, como ele segue aqui na introdução, e ele diz que só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. E livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo, significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. E o curso, ele não tem por objetivo aprender, ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Então, o amor é a realidade. Nada aqui dentro do sonho vai nos ensinar o que é o amor. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor. Então, remover os bloqueios à consciência do amor. Então, o que me remove os bloqueios da consciência são os milagres. Porque o que criou um bloqueio da consciência do amor foi a nossa crença de separação, e o mundo que o ego fez, ele é todo ele construído para bloquear a presença do amor na nossa mente, para nós deixarmos de estar cientes da presença do amor na nossa mente. E uma vez nós não nos lembrando disso, não estamos cientes, isso causa o amor de Deus, e causa o medo do amor de Deus, e nós estando com medo do amor de Deus, nós automaticamente ficaremos aliados ao ego. Então, se o curso em milagres é um curso obrigatório e é o meio de salvação que todos, quer seja de uma forma ou de outra, vão passar por ele, ele é um curso obrigatório, então o objetivo do curso é que nós viemos a escolher os milagres na nossa mente em lugar daquilo que o ego projetou. Porque o mundo todo aqui foi projetado pelo ego. Todas as situações aqui foram feitas pelo ego para nos dar um reino fora do reino de Deus. Esse é o reino do ego. Os milagres são aqueles que desobstruem a consciência da presença do amor na nossa mente. Então, a nossa escolha deve ser pelos milagres. E quando nós dizemos que escolhemos ao Espírito Santo, e aí o sonho aqui melhorou, ele ficou melhor, ou aparentemente mais assertivo, nós estamos com isso ainda dando realidade ao sonho. Ainda estamos dizendo que sim, existe um reino de Deus, e ele está com defeito, e ele precisa ser corrigido. Não é pecado isso, porque é sonho, é ilusão, não é nada. Mas para a nossa mente que acredita nisso, isso nos traz culpa, porque nós ficamos em conflito
porque tem uma parte da nossa mente que sabe ainda que a nossa origem vem de Deus. E se nós estamos com o reino fora de Deus, e sabemos que viemos de Deus, isso causa conflito. E o conflito, ele se manifesta na mente e é projetado, para nós escaparmos disso, é projetado sobre o mundo. E por isso que o mundo tem tanto conflito, por isso todos os problemas, as dores, tudo que acontece no mundo. Mas se nós aprendermos a escolher pelos milagres, pela mentalidade certa, enquanto sim, estamos dentro do mundo do ego, nossa mente, nós como consciência, não estamos cientes ainda da mente de Cristo, ou, se estivéssemos cientes da mente de Cristo, não poderíamos ver o mundo separado de Cristo. Não poderíamos ver o que é irreal. Não poderíamos ver o que não existe, o que Deus não criou. Então, se estamos vendo esse mundo, é porque estamos bloqueando a nossa consciência do reino de Deus e do ser do Cristo que nós somos. E se nós quisermos desbloquear isso, nós precisamos aprender a escolher ver com a mentalidade milagrosa. E o que é ver com os milagres? Isso sim é ver com a mente de Cristo, ou ver com a mente de Jesus, ver com a mente do Espírito Santo, que nós ainda estamos escolhendo pelo ego, e tudo bem, porque isso é irreal, não há culpa nisso. E nisso nós permitimos que a culpa que vem pela crença de separação de Deus, que essa culpa seja desfeita. Porque uma vez não havendo mais culpa na nossa mente, a nossa mente ela fica sem bloqueios à consciência do amor que nós somos, do Cristo que nós somos. Então, voltar a lembrar do Cristo é o passo seguinte e natural de nós estarmos com a mente curada, de nós não termos mais nenhum bloqueio à consciência do amor. Mas para não termos nenhum bloqueio à consciência do amor, nós temos que escolher vivenciar aos milagres ao invés do ego. Então, o mundo todo foi feito pelo ego, e a nossa mente acredita nisso, a parte da mente da qual estamos cientes acredita nisso, tanto é que nós nos identificamos dentro da individualidade, dentro do mundo. Nós ainda estamos cientes de um mundo fora do reino de Deus. Então, se a nossa mente se identifica nisso, é na mente que precisamos da cura, é a mente que precisa voltar a saber que a realidade ainda está em Deus. E a única forma dela voltar a estar ciente é os milagres comprovando a ela que aquilo que ela estava vendo dentro do ego não causou efeito e, portanto, não é real. Então, como que a mente vai aprender que ela não tem culpa alguma? Como que ela vai aprender que ela nada fez a Deus? Ela vai aprender isso pelos efeitos dos milagres em cima das coisas que o ego fez. Então, o ego fez o mundo da separação, o Espírito Santo, ele fez a correção para cada coisa do ego. E isso se manifesta através dos milagres. Então, nós optando pelos milagres, nós estamos escolhendo pelo Espírito Santo, mas não estamos escolhendo o Espírito Santo para melhorar o mundo separado. Observe que daí, escolhendo os milagres, nós não estamos escolhendo dar realidade ao mundo do ego. Nós escolhendo os milagres, e os milagres são da mentalidade certa, são da mentalidade do Espírito Santo, nós escolhendo essa vivência, nós estamos escolhendo ouvir a Jesus, ouvir aos ensinamentos de Jesus e a razão de Jesus de por que todas as coisas dentro do sonho podem e devem ser perdoadas. Porque, em origem,
elas são totalmente, todas as coisas do mundo são totalmente fantasiosas e vieram projetadas da nossa própria mente. Então, no nível de consciência, acima da individualidade, na mente unificada, separada, nós que projetamos esse mundo aqui. E nós o fizemos como uma vontade, um desejo de sermos separados de Deus. E agora, ciente de que isso foi uma escolha pelo ego, nós agora aceitamos que isso não é a real e que nós podemos, em lugar disso, escolher pela mente milagrosa, escolher pela mente do Espírito Santo, que é a mente dos milagres, e é assim que nós vamos sendo conduzidos, a nossa mente, ela vai gradativamente se permitindo a cura novamente, porque é na mente que nós acreditamos na separação, mas a nossa consciência individual está fora da mente, ela não tem acesso à mente, a não ser pelo que ela escolha aqui vivenciar. Então, se nós estamos escolhendo dar razão às coisas do ego, nós estamos aprendendo na nossa mente que a separação é real, que nós somos culpados, que nós nos separamos de Deus. Mas se nós permitirmos darmos um passo ao lado e permitirmos que os milagres venham a substituir, e como que os milagres vêm a substituir? Nós conscientemente decidir, é só uma questão de consciência, de tomada de consciência, de estar ciente que isso que está acontecendo, que pensamos que está acontecendo, é assim apenas porque nós estivemos equivocados na nossa mente, acreditando na separação. Então, cientes de que o propósito de tudo que nós acreditamos era a separação, mas que a separação é impossível, que nós podemos sim voltar a estar cientes da nossa realidade, nós simplesmente largamos mão de estarmos no comando das coisas. Aí nós entregamos aos milagres, que são, sim, a correção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem a corrigir as coisas, mas ele as corrige na nossa mente. O Espírito Santo muda a nossa percepção na mente. E com a mente mudada, nós vemos um mundo totalmente diferente. Na mente do medo, nós vemos um mundo que nos ataca, um mundo que nos fere e um mundo que precisa de defesas e que nós precisamos de defesas. Na mentalidade corrigida, estando na mente do Espírito Santo, nós vemos além do mundo da separação, nós vemos a causa primeira do mundo da separação, que ainda é a própria projeção da mente colocada para fora de si mesmo e fragmentada em bilhões de pedaços para trazer a consciência de individualidade, para fugir da consciência do ser que nós somos, para escapar da crença que nós ofendemos a Deus, que nós nos separamos a Deus. Então, tendo isso claro na nossa mente, então, um curso em milagres, o que o leva é justamente nós escolhermos a mentalidade milagrosa, escolhermos a Jesus, ou então escolhermos ao Espírito Santo para vermos na nossa mente, olharmos de volta para as coisas do mundo. Então, não é escolher o Espírito Santo para mudar as coisas do mundo, ou mudar por nós. Isso ainda acaba dando realidade ao mundo. Mas escolher ao Espírito Santo porque nós estamos enganados, estamos equivocados em relação a quem que nós somos, porque justamente estamos vendo um mundo que não é o mundo de Deus. Então, nós podemos facilmente determinar que o mundo que vemos não é o mundo de Deus,
porque não é o mundo da paz, porque não há paz dentro do mundo que se vê fora da mentalidade de Deus. E essa paz, que é nossa de direito, porque nós fomos criados dentro da paz, ela vem a nós sempre que nós nos dermos conta que ainda estamos no mundo do ego, mas em lugar disso, em lugar do mundo do ego, nós escolhermos de outra forma, nós escolhermos recuar, dar um passo para trás e ir em verdadeira honestidade ao Espírito Santo, a Jesus, e permitir que eles sejam a escolha na nossa mente. Jesus, eu quero ver através dos teus olhos. Espírito Santo, eu quero ver através da tua visão. A isso que eu ainda acredito que seja real. Então, perdoar é largar ao Espírito Santo isso que nós acreditamos que o mundo é esse autoconceito próprio que nós temos sobre o mundo. Largar mão de estarmos certos. E é o Espírito Santo, é ele que vai desfazer aquilo que bloqueia a consciência do amor na nossa mente, na medida que nós largarmos o controle do mundo para ele. Então, nós largamos o controle de estarmos certos, largamos o controle de dizermos que a nossa realidade é essa consciência individual que nós temos aqui e nos tornamos observadores de que nós ainda acreditamos que somos esse ser aqui e, portanto, nós queremos ver enquanto ainda uma mente individual, enquanto ainda uma mente limitada, nós queremos ver através dos olhos agora de Jesus ou do Espírito Santo. Nós queremos ver através da mente corrigida. Então, isso é escolher pelos milagres. Isso é permitir que os milagres venham naturalmente. Nós não fizemos os milagres. Os milagres são o resultado natural da nossa mente corrigida que o Espírito Santo nos dá. Então, é o mesmo que dizer que o perdão não é nós que fizemos. O Espírito Santo faz o perdão por nós, mas nós somos aqueles que precisamos nos dar conta de que estamos escolhendo o ego e, ao invés de nos culpar por escolhermos ainda o ego, escolher a correção dentro da consciência. Não precisamos nem atacar o ego, nem ter medo do ego e nem nos culpar por sermos ainda identificados com o ego. O ego simplesmente desaparecerá quando não tivermos mais nenhum obstáculo que bloqueia a consciência do amor na nossa mente. E essa consciência, ela vem através do Espírito Santo. Então, a escolha pelo Espírito Santo, ela se dá através da nossa atitude ou ação de escolhermos na nossa mente aos milagres. Então, é um curso em milagres, é um curso obrigatório, e todos os fracionamentos de mente que acreditam que se separaram de Deus e que são uma individualidade, farão esse caminho de volta, de aceitarem os milagres em lugar disso. É nisso que a nossa mente será curada. E na mente curada, fazer essa escolha pelos milagres, é nessa consciência que a mente volta a estar ciente de um lugar de dentro da nossa mente onde habita a paz. Porque nós nunca deixamos o reino da paz, mas nós esquecemos da paz. E a paz, ela vem através da escolha pelos milagres, e os milagres são do Espírito Santo. Então, o que o resumo de tudo que eu falei aqui? Por que eu fiz toda esses comentários desse tema? Para nos tornarmos cientes de buscarmos, sempre que nos dermos conta
que estamos na separação, estamos no ego, nos tornarmos cientes da nossa escolha disso, e ao invés de nos sentirmos culpados por isso, simplesmente aceitarmos que ainda estamos no ego, sim, e que Deus não nos condena por isso, Deus sequer está ciente disso, mas que nós pagamos um preço por isso, que nós pagamos ao preço de não estarmos cientes da paz na nossa mente, e que por isso nós não queremos mais. Então, é uma jornada de tornar-se ciente disso, é o dar-se conta disso em nosso pensamento, de que podemos e devemos escolher uma outra forma de ver a isso que está nos ferindo, isso que está nos acontecendo, porque o propósito disso é separador, o propósito disso é do ego, e nós queremos agora voltar ao propósito da cura. E a cura está na unicidade. A cura está através daquilo que os milagres trazem. E os milagres, eles estão disponíveis a nós para cada situação feita pelo ego, tem um milagre disponível pelo Espírito Santo. Então, nós escolhendo na mente aceitar o milagre vem a si. Não é nossa função fazer o milagre ou dizer como que ele deve se manifestar. Isso é função do Espírito Santo. A nossa função é manter na nossa mente a abertura para que, sim, o milagre se manifeste. E isso acontece quando nós paramos de julgar as coisas do ego, paramos de condenar as coisas do ego. Então, ao invés de condenar o roteiro feito pelo ego, dar-se conta que nós ainda acreditamos no roteiro do ego, que ainda pensamos que somos um ser separado, mas que, assim como nós fizemos essa escolha, nós agora estamos cientes de que há uma outra escolha. Podemos escolher também a cura, podemos escolher o milagre, e assim nós simplesmente nós rendemos ao milagre. Simplesmente baixamos a guarda de estar dentro do ego. E sim permitir que o milagre venha a nós, que o milagre aconteça. Então, isso acontece quando nós paramos de estar certos, quando nós paramos de ter razão, quando nós paramos de querer ao Espírito Santo para corrigir o mundo, porque nós sabemos o que nós queremos, só que aí, o que nós queremos está se mostrando de uma maneira defeituosa, e que o Espírito Santo venha corrigir isso. Então, isso é ainda querer estar certo, ainda querer estar na separação. Mas se o nosso objetivo é vivenciarmos na mente os milagres, porque os milagres são o único modo da mente se convencer de que ela não é culpada pela separação de Deus. Como o curso nos ensina, nós não estamos cientes da nossa mente. Nós não conseguimos nos comunicar com a nossa mente porque a nossa consciência, ela se jogou fora da mente para dentro de uma consciência de individualidade. Então, a única forma da mente mudar é ela saber que aquilo que ela está vendo dentro da consciência da separação, que é dentro daquilo que ela acreditou, não é verdadeiro. E o modo disso acontecer é ela vivenciar ao milagre. E o milagre é uma mudança dentro da mentalidade que vê um propósito, que antes via um propósito de separação em tudo, ver um propósito que está acima do propósito da separação, que é anterior a isso, que é anterior e superior a isso, que é o propósito, voltar-se ao propósito de reconhecer a unicidade em tudo. E dentro da unicidade em tudo não há mais condenação a nada, porque tudo ainda faz parte do mesmo ser, tudo ainda é o mesmo. É nisso que os milagres conseguem corrigir. Então, a salvação
ela é uma condição mental de como nós aceitamos olhar para dentro de nós mesmos, primeiramente para o nosso mundo, para o mundo interno e como ele se interpreta aquilo que ele vê. E vendo a isso ao mundo externo, nós precisamos, sim, de uma mudança de percepção para percebermos o quanto tudo ainda é o mesmo. Tudo ainda veio projetado da mesma mente, e aí, vendo da mesma mente, a única coisa que realmente tem importância é o propósito para o qual foi projetado. Se inicialmente foi projetado pelo propósito de separação e de nos esconder a Deus, agora aceitando os milagres, a mente passa a aprender que ela não é culpada, que ela nunca separou de Deus, que ainda ela é tudo que ela vê lá fora. E vendo tudo sendo o mesmo, ela cuida de todas as coisas e de si mesmo. Isso permite que nós possamos sentir paz, mesmo ainda estando cientes dentro da escolha pelo ego, da separação, mesmo ainda vendo o mundo separado de nós pelos sentidos físicos, mas na mente escolhendo pelo milagre, nós vamos estar em paz, porque sabemos que isso não é real, que nada que é irreal aconteceu, como lhe dá o resumo aqui, que nada real pode ser ameaçado. Então, isso que ainda é uno, ainda é a mesma coisa, e tudo que é uno ainda é real e não pode ser ameaçado, e nada irreal existe, então a separação não existe. É assim que a mente irá se convencer, e a mente, uma vez convencida da separação, ela deixa de projetar o propósito de separação e projeta só o propósito de cura, o propósito de ver além da separação ao mundo feito pela mente do Espírito Santo, ver pela paz. Então, esta é a escolha da paz. Então, o curso em milagres, ele nos leva a vivenciarmos a escolha pelos milagres, que é a forma como a mente vai escolher novamente a sua realidade dentro do Espírito Santo. E uma vez escolhendo os milagres, o Espírito Santo automaticamente ele tem uma parte corrigida para todas as coisas. É assim que nós escolhemos pelo Espírito Santo, sem nos aprisionar na escolha faltosa, porque uma escolha aprisionada é uma escolha de uma salvação individual, que é o que o ego manda. O ego manda escolher ao Espírito Santo para a individualidade se dar melhor. A escolha pelos milagres é ainda uma escolha pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito Santo, o nosso ser, a nossa mente certa, que está manifestada em todas as coisas. E assim nós permitimos que o mundo real, ou o sonho feliz, desponte em lugar do mundo da culpa. E nisso a paz. Então, é uma jornada de dar-se conta que estamos no ego, e então, sim, fazer a escolha pela mente milagrosa. Nós estamos, então, aqui para a interação. A Soraya levantou a mão, por favor. Oh, meu Deus. Abriu o microfone, deu certo. Deu certo? Estou ouvindo. Eu posso dizer, então, que o mundo real é o mundo do amor e da paz? Sim, ele não é ainda o céu, não é o reino de Deus, mas é o mundo corrigido do amor, sim, e da paz, porque ele é um reflexo total do céu, ele não contradiz nada da realidade, ainda é um sonho, mas é um sonho feliz. É um mundo, então, é a contraparte do mundo da culpa e do pecado, é o mundo da paz, sim, e do amor. Mas
o amor realmente, o amor, vamos dizer, do reflexo do amor, porque o amor real é o reino de Deus. Mas nós pensamos separação e nos identificamos com esse pensamento, passamos a acreditar na separação, então agora precisamos corrigir a nossa mente que acreditou na separação. E para essa mente ser corrigida, esse passo Deus dá, mas Deus só pode vir a si mesmo onde ele é bem-vindo, onde não há bloqueios a ele. E a condição de paz na nossa mente é a condição de Deus alcançar a nossa mente. Então, é o mundo da paz. O mundo corrigido é o mundo da paz, que é reflexo do amor de Deus. Você também disse uma coisa, você falou que os efeitos dos milagres a gente é em cima das coisas que o ego faz. Então, o ego viu uma situação acontecendo, e aí ele começa a construir as ideias dele, os pensamentos dele, não é? E aí, como você falou, eu tenho, assim, a mente do ego, ela trabalha desse jeito. Então, eu tomo ciência que a mente do ego está funcionando. É isso, eu tenho a ciência que a mente do ego está funcionando. E aí eu percebo, assim, como se eu fosse observar isso, perceber esse funcionamento. E aí eu começo a sentir naquele momento que eu não tenho paz, que eu não tenho amor, eu tenho irritabilidade dentro de mim. Então, é como se naquele momento eu entrego isso ao Espírito Santo para que ele, assim, eu dou assim, para não me sentir... Não. Eu entrego ao Espírito Santo para que eu tenha uma correção em cima disso. Eu não sei como corrigir isso, eu não sei como fazer isso. Então, simplesmente eu entrego para aceitar isso que me é dado pelo Espírito Santo. Entregar abrir-se e aceitar a correção do Espírito Santo. Eu que estou vendo o ego, não estou certa, mas há um modo de olhar para isso, e isso me será dado se eu o permitir. Então, a entrega é uma condição de abrir-se, de deixar de estar certo e simplesmente confiar no milagre, na mentalidade certa, na mente do Espírito Santo. Seria silenciar a mente para que que o ego parasse de ficar para lá. Não, o ego vai continuar. A paz. O silenciar a mente quase não há como silenciar, porque ou nós estamos no ego ou no Espírito Santo. Então, é dar-se conta dos barulhos que são do ego e dar-se conta que eu não quero mais, eu como ser, não o eu individual que está pensando com o ego, mas eu enquanto consciência, enquanto criação de Deus, ou enquanto mente, não quero mais isso. E aí nós voltamos, é como se tirássemos o foco do barulho do ego, porque o Espírito Santo também está presente na nossa mente o tempo todo, e sintonizássemos ao Espírito Santo. E aí passamos a ouvir ao Espírito Santo sobre esse mundo que o ego nos fez, sobre esse blá 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 do ego. Dentro da sintonia do Espírito Santo, ele vai sempre nos falar de quê? De perdão, do quanto isso que nós estamos vendo é irreal, que isso não está acontecendo, que isso é uma projeção que nós mesmos fizemos a partir da nossa mente. O Espírito Santo, então, ele sempre vai falar a favor de Deus e do Cristo e do nosso ser. E silenciar o ego é sintonizar ao Espírito Santo em cima disso. Isso é a escolha pelos milagres. Então, essa mudança de percepção na mente. Sim. Então, tem, assim, quando isso não é muito difícil, porque está tendo uma resistência. Isso, se está difícil é porque estou resistente a querer abrir mão, a querer a correção. E aí, por que ainda estou resistente? Ainda é culpa, ainda é medo, então olhar de volta, pedir ajuda a Jesus para olhar de volta para esse medo,
porque o curso em milagres, então, não é um curso em ser feliz aqui no sonho, porque ser feliz seria botar uma venda, não ver nada e simplesmente ser feliz. Mas a culpa continuaria existindo, e não é bonito olhar a culpa. Não é bonito olhar a resistência, porque a resistência vem devido a nós darmos realidade à crença da separação e querermos fugir da culpa que isso causa na nossa mente. Então, esse trabalho, ele pode não ser bonito, mas à medida que nós aprendemos que nós não estamos sozinhos, que a correção nos foi dada, nós passamos a fazer isso com leveza, sem pesar, embora que na individualidade do ser, que está identificado no ego, não é isso pode parecer doloroso de fazer. Mas quando nós nos damos conta que nós também não somos esse ser, e aquietamos, e permitimos que isso que está dentro de nós, mas que não vem de nós, que é os milagres, que é o Espírito Santo, que é essa consciência que, embora esqueçamos dela, mas que ela ainda é real, que essa consciência, que é a nossa mente certa, que ela venha, essa consciência, ela realmente, ela se alegra na liberação, porque isso é liberar-se da culpa, do ego. Isso traz como resultado a paz e a alegria. Isso traz um sentimento de alegria ao nosso coração. Entendi. Então, é como se... eu estou aqui pensando assim, até em mim, né? Assim, vendo esse movimento dentro de mim. Então, eu tenho que sentir que o Espírito... eu sou o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, então eu sou o Espírito Santo também. Como você falou, tanto quer dizer assim, o ego que me faz ver que eu não sou o Espírito Santo, que eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. É como se ele camuflasse para que ele pudesse tomar conta de tudo, e eu não consigo ver que o Espírito Santo está em mim, a mente do Espírito Santo está em mim. Isso, de saber que o Espírito Santo está em ti, os milagres vão comprovar isso à mente. Porque a mente, ela esqueceu do Espírito Santo quando ela escolheu ao ego. Lá na divisão da mente unificada, separada, quando escolheu continuar no ego, quando se questionou o que ela era, e havia duas... passou a ter duas mentes, a do ego e a do Espírito Santo, na segunda divisão da mente. A primeira foi pensar separação, e aí ela esqueceu-se de Deus. Esquecendo-se de Deus, Deus deu a resposta e enviou o Espírito Santo. Então, na segunda divisão, ao invés de voltar-se para o Espírito Santo e saber da irrealidade da separação, ela escolheu pelo ego, e depois, na terceira divisão, ela ouviu o ego, e a quarta divisão, ela se fracionou, então, em bilhões de consciências. Então, a mente, ela, por estar identificada ao ego, ela esqueceu-se da parte da mente que ainda está no Espírito Santo. Então, nós precisamos dos milagres para voltar a estar ciente que o Espírito Santo ainda está dentro de nós. E ele vem a nós quando nós não julgamos, não condenamos as coisas do ego, não condenamos ao mundo, e simplesmente olhamos e permitimos que a percepção corrigida do Espírito Santo venha a ver esse teatro, essa projeção do ego. Olhar com o Espírito Santo. Você falou dessas, assim, eu não peguei ainda você falando dessas repartições. Teria possibilidade de algum dia desse nosso, você falar dessas repartições de novo? Deus, disso tudo de novo que você acabou de falar aí agora? Você poderia trazer esse assunto em outro momento? Então, eu vou trazer em alguma terça-feira esse assunto, porque como no início falava muito sobre isso, eu achei que já
Para Não, muitos porque eu é estou começando automático, mas agora, então eu não sei as outras pessoas. mesmo que seja falado, mesmo a quem já ouviu, a repetição é o modo como aprendemos. Então, vou falar dessas divisões da mente. Porque a minha cabeça ficou meio assim, porque como eu não tenho esse muito... Eu falei assim, gente, então como é que... né? Se você poderia falar, é isso. Vou trazer isso. Então, tá bom. Obrigada, Ingrid. Obrigada. Obrigada, Soraya. Mais alguém, então, aqui na nossa interação, por favor? Oi, Ingrid. Oi, boa tarde, pessoal. Oi, Rosemary. Então, sobre tudo isso que você falou, né, que você trouxe, e a Soraya também com as questões sobre para mim, né, aqui para esse autoconceito, é uma total rendição à verdade, né? Nós somos, em verdade, essa mente una em Deus. E por uma diminuta, um instante, tivemos uma percepção de algo à parte dessa mente una. E o Espírito Santo é essa rememoração de quem realmente somos, né? Dessa mente em Deus que somos. Nunca deixamos de ser, né? E nunca nascemos, nunca morreremos, seremos sempre essa extensão. E essa simples dúvida, né? Esse desconhecimento, essa falta de lembrança de quem realmente somos, causou esse efeito de todo o sistema egóico desse mundo, dessas percepções equivocadas, e que o Espírito Santo é essa resposta da nossa verdade, de quem realmente somos, né? E da irrealidade de tudo isso que projetamos, e da verdade desse mundo real, desse céu de onde nunca saímos, em verdade, né? Então, essa compreensão é muito atacada pelo condicionamento que fomos criados, né, acreditando de fato que estamos separados, que somos pecadores, pobres, miseráveis, culpados, que chicoteamos Deus, enfim, todas essas percepções equivocadas vão fazendo essa linha do tempo e vivendo aqui encarnações e encarnações, repetindo o mesmo ciclo de separação, por não se perceber, né? Por não se reconhecer, por não se lembrar quem realmente, em verdade, somos. E o Espírito Santo é esse meio de contato à mente una que nunca deixamos de ser, que foi um equívoco, né? Nos percebermos à parte. É isso, Ingrid? Isso tudo tu tem razão, Rosemar, só tem um porém, nós não esquecemos simplesmente por esquecer quem nós somos. Houve uma decisão de pensar diferente de Deus, e é esse o ponto. O esquecer é um efeito e não uma causa. Dizendo assim, simplesmente esquecemos, parece que essa foi a causa da projeção do mundo. A causa da projeção do mundo não foi esquecer quem nós somos como Cristo. Esquecer quem nós somos como Cristo é o efeito de nós termos escolhido pela separação. E isso que nós temos que tomar consciência, que nós que escolhemos pela separação, e é nós que precisamos agora escolher pelos milagres para que a mente volte a saber que ela tem direito, vamos dizer assim, a salvação, e aí ela volte a perceber um propósito diferente no mundo. Então, nós esquecemos, sim, de Deus, mas isso não causa o mundo. Isso já é o efeito da nossa escolha. E é essa escolha que precisa ser reconhecida e mudada. Então, por isso que é só uma questão de tomada de consciência, de decisão, e a cada vez que nós vemos um mundo que precisa que nos pareça merecedor de ser condenado, nós estamos escolhendo pela mesma separação. Não estamos escolhendo aos milagres
que trazem a correção na mente, porque se a mente projetou um mundo pelo efeito da crença de separação, pela culpa, projetou um mundo que tem que ser condenado, e ela olha de volta através dos milagres e não vê nada a ser condenado, porque ela ainda vê a unicidade, ela descobre que ela estava sonhando, que ela, na realidade, nada fez. É assim que a mente vai sendo corrigida. É exatamente isso. É uma decisão, no final das contas, e é isso, né? Quer dizer, aí não existe, então, mais processo, é aquele instante santo em que você simplesmente virou a chave, você decidiu pelo que você é. Pela correção. E a correção, exato. ela vem a si mesma. O ser que nós somos vem a nós mesmos, porque, em realidade, nem tem ninguém aqui precisando de salvação, mas ainda a nossa consciência está presa aqui. Então, a consciência precisa retornar a lembrar da sua realidade, que é o Cristo. Exato. Obrigada. Obrigada, Rosemar. Iraci, por favor. Eu acompanhei mais ou menos, né, o que você andou explicando, que é divino, maravilhoso, mas eu não consigo acessar isso assim ainda, né, com clareza. Eu queria, assim, por exemplo, ficaria assim mais, eu acho que seria mais palpável. Eu não sei, ontem ou anteontem, não sei, eu me vi com medo quando eu vi a posse do presidente, né, lá dos Estados Unidos, e ele falando aquele monte de coisas lá, e tirando o decreto e sei lá o quê, e baixando o decreto, aquela confusão. De repente, eu me vi envolvida num medo. Nossa, o que vai acontecer? Né? O cara quer pegar a Groenlândia, aquele Musk lá também fazendo aqueles sinais de Hitler. Quando eu me vi no medo, eu parei e falei, olha, isso tudo é história, acreditando que estamos separados de Deus, acreditando que estou fora de Deus. E eu não sei se daí, como é que é fazer direito isso, como é que continua essa história. Eu me dei conta que estou viajando na maionese, isso não é real. Mas aí depois a gente fala, né? Eu entrego isso ao Espírito Santo. Né? Como é que eu assumo a responsabilidade? Aí vem uma história que você já falou de ter a responsabilidade. Se eu estou acreditando nisso, eu me liguei a essa crença de separação e estou com medo, porque eu estou acreditando que isso é verdade. Aí, quando me dou conta do medo, é que eu saio dele e entrego ao Espírito Santo e descanso. É uma coisa por aí? É uma coisa por aí. Quando você se deu, primeiro passo, você se deu conta de que estava no medo, de que esse mundo que você estava vendo, ele na realidade, no nível acima, é um mundo que da tua mente foi projetado assim, da tua mente, que é a nossa mente, que é a mente unificada, separada. E o propósito disso é a separação e traz dor e sofrimento, e não queremos mais isso. Você não quis mais isso. E o dar-se conta disso, assumir a responsabilidade, de fato, então, não tem nada externo real acontecendo, não tem nada para ser ferido, mas a minha mente, ela ainda está em culpa, porque ela acredita, então, na separação, e o que eu estou vendo lá fora comprova que a separação de fato é real, que existe um universo fora da mente de Deus e vencemos a Deus e, portanto, o medo se justifica. Agora, tomou consciência de que isso tudo é uma condição interna e de que foi uma escolha pensar essa condição interna, foi uma escolha de escolher pela individualidade ou pela separação, em lugar da correção do Espírito Santo. Aí
vem esse rendimento, porque, puxa, mas isso é impossível, eu estou travando uma batalha impossível, porque eu estou travando uma batalha dentro de uma fantasia de um mundo projetado, e eu quero mudar esse mundo projetado dentro da fantasia. Aí essa rendição de que, então, todo o meu conceito, tudo que eu penso que sou está errado, e aí Jesus, o Espírito Santo, estou equivocado aqui. Simplesmente aí se aquieta de estar certo e se entrega em pensamento, se entrega a Jesus, entrega ao Espírito Santo, entrega-se ao instante santo de permitir que a correção venha. A forma como a correção vai vir, o que vai acontecer, como que a comprovação da cura vai vir, ela é com o Espírito Santo. Mas o resultado a gente sente através de, depois de estar nesse instante santo, de imaginar-se largando todo esse universo feito por nós mesmos, então, cada um tem já a sua forma particular de imaginar-se entregando isso ao Espírito Santo, ou abrindo para o Espírito Santo, e simplesmente permanecer firme nessa entrega, se a tentação voltar a dizer que quero estar certo, que isso me amedronta, firmar, bater firme o pé e dizer, não, eu já entreguei isso ao Espírito Santo, e permanecer com essa mentalidade, que é dentro dessa mentalidade que a certeza de que isso é um sonho vem. É na mentalidade, no pensamento do Espírito Santo que a correção acontece, e ele nos devolve isso em forma de paz. De repente, quando você aceitar que a correção do Espírito Santo é a certa, você que eu digo é eu também, isso traz paz. Então, isso tira o peso de realidade a isso que está sendo projetado. Não negamos que a nossa mente fez esse mundo, mas nós negamos a realidade desse mundo. E aí, simplesmente, o largar é uma atitude também, é uma decisão de simplesmente voltar-se ao amor de Deus, sentir-se no amor de Deus. O Espírito Santo tem os pensamentos guardados, ele nos dá os pensamentos que precisamos ter nesse momento. E se nós não estamos ocupados de manter a nossa mente com os pensamentos do ego, nós vamos automaticamente manter os pensamentos no Espírito Santo. E é isso que nos comprova, que faz com que a paz seja o resultado e que nós voltemos a sentir alegria na mente pelo que somos. A Sabrina tá acrescentando aqui uma lição 13, né? Um mundo sem significado gera medo. De fato, o mundo, como ele foi projetado, tem que gerar medo mesmo. Ele não tem significado, ele é o oposto da unicidade, ele é o oposto do amor de Deus. Tem que gerar medo mesmo. Mas nós não somos o ser que está dentro do mundo. Isso é um sonho sonhado, isso é a figura imaginada dentro do mundo que aparentemente está com medo, porque nós, como sonhadores, estivemos com medo de Deus, medo que fizemos esse outro mundo. E aí, aceitando a expiação para nós mesmos, essa é a nossa única função, aceitar a expiação para nós mesmos, nós estamos aceitando ao Espírito Santo. Tudo mais, os milagres cuidam, tudo mais vem automático a essa correção. A jornada, como que a jornada se dá da volta, isso é com o Espírito Santo. Nós só precisamos nos disponibilizar para ela. Te ajudou, Iraci? Ajudou sim, Ingrid. Assim, é uma entrega, uma intenção firme de entregar, né, esse medo que está acontecendo e aguardar um retorno do Espírito Santo, porque
E esse retorno vem em forma de paz, de tranquilidade. Isso, e nesse tempo, nesse aguardar, eu diria que é o momento de fé, é o momento de deslocar a fé que tínhamos no ego, de que ele é certo, para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem imediatamente, mas a nossa aceitação, às vezes, ainda pode demorar um pouquinho. Então, por isso que, inicialmente, é com base na fé. Quem que vai comprovar que a fé tinha razão para ser justificada são os milagres. São você, de repente, ainda vivenciar, ver esse mundo separado aqui, mas como já está na certeza de que isso é só um sonho projetado na mente, que na realidade todos ainda são Cristo, que é o nosso único ser, isso te traz alegria e paz. A verdade nos traz a paz e a alegria. O sonho nos traz o pesar e o medo. Tá ótimo, gratidão, Ing. Gratidão mesmo. Obrigada, Iraci. Mais alguém gostaria de contribuir aqui na nossa interação? Não? Então, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa gravação de hoje, do nosso estudo, e gratidão a Deus pela sua resposta, pelo seu Espírito Santo, que está dentro de nós, acessível a todo e qualquer instante, assim como nós, por livre e espontânea vontade, acessamos ao ego por pensar separação, nós podemos mudar a nossa mente e acessar ao Espírito Santo, que é, dentro do sonho, é a mentalidade milagrosa, é vivenciar o sonho com a mentalidade dos milagres, e isso restaurará a nossa consciência de volta ao nosso ser, porque a nossa consciência está sonhando com uma figura imaginada dentro de um sonho. Ela precisa voltar a se deslocar para o nosso ser, que jamais deixou a condição de filho de Deus, jamais deixou a Deus. E essa correção, a jornada de volta, o caminho para essa correção é com o Espírito Santo. A nós aqui só cabe aceitar isso, em lugar de querermos mudar o ego, ou melhorar o ego, ou salvar a individualidade, olhar de volta para o ego, ver o propósito de separação para isso e mudar o propósito para o propósito de cura do Espírito Santo. Ele sabe como fazer a correção por nós, é função dele. Então, gratidão a isso, e com esse pensamento encerro aqui.